Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha só, hoje nós começamos a nossa quinta meta, certo? E abrimos o quarto capítulo que trata sobre Respect Everybody, tá? Respect Everybody, então significa que nós devemos respeitar todo mundo. E logo abrindo o capítulo, vocês têm 3 perguntinhas ali que eu quero que vocês respondam, porque esse conteúdo eu queria mais do que nunca estar tratando com vocês em sala, porque ele dá um debate bem legal e eu quero ainda conhecer os pensamentos de vocês sobre isso, tá? Quando nós falamos sobre respeito, é muito difícil nós conseguimos sentenciar o respeito, certo? Porque a maioria das pessoas tem essa consciência que sim, o respeito, nós devemos respeitar todo mundo, mas existem situações, eu imagino que cada um já passou e que ficou assim, poxa, será que eu fiz errado? Não é? Então eu quero assim, ó, principalmente o que é respeito para vocês, o que é que significa respeito para vocês. Na minha opinião, respeito é uma coisa mínima para se viver, certo? Eu tenho que aprender a respeitar raça, crença, cultura, religião, política, time, tudo isso nos diferencia, certo? E muito mais, os nossos gostos, as nossas defesas nos fazem seres humanos únicos, tá? O que não quer dizer que a pessoa esteja errada e eu esteja certa, ou vice-versa, só porque eu acredito em alguma coisa e a outra pessoa não, certo? Nós temos o dever de respeitar as diferenças em todos os sentidos, certo? Eu quero saber para vocês qual é a opinião de vocês, o que é diversidade, por exemplo. Isso falando em todos os meios. E o que é que como você se sente quando você vê alguém sendo discriminado, sendo desrespeitado, se você já passou por uma situação dessa, e eu imagino que já, porque infelizmente nós vivemos em um mundo que é complicado ainda essa questão de respeito, certo? Porque a nossa diversidade é muito grande. E isso nós podemos até diminuir aqui, não falando mundialmente, mas o nosso país é muito. Tem muitas culturas diferentes, e se nós vamos de uma região para outra, nós já sentimos isso, certo? Então pensem principalmente nisso, porque o respeito vai ser aqui o nosso tema principal para o quarto capítulo, ok? E aí, pessoal, partindo para a página 60 até 66, que vai ser a meta 5, nós temos compreensão de texto, a leitura e compreensão de texto, ok? Então, eu quero que vocês pensem sobre isso, sobre o que é respeito, o que é diversidade, e, se puderem, escrevam um texto sobre isso, porque nós vamos debater quando voltarmos às salas de aula, tá? Olha só, iniciando lá na página 60, nós temos uma discussão muito centrada na nossa cultura, ok? O Brasil, então, a diversidade brasileira ela é muito grande, cada região tem a sua peculiaridade e é muito legal conhecer isso, certo? É muito legal você sair um pouquinho, não digo da tua zona de conforto, mas você conhecer outras pessoas e que vivem tão perto de você e às vezes a gente não tem essa noção, certo? De vidas diferenciadas e que não estão erradas, estão apenas vivendo da maneira que acharam melhor, certo? Então, ali na página 661 é um texto bem interessante sobre o The Dreaming Tree e aí também cultura brasileira. Mas eu quero partir lá para a página 63 com vocês. A página 63
aqui trata sobre respect and other social concepts, que é o respeito e outros conceitos sociais. Por exemplo, lá no artigo 1 fala que todo ser humano nasceu livre e igual, com os mesmos direitos. Será? Realmente? Por quê? Porque nós temos culturas completamente diferentes da nossa. Se nós dividirmos apenas sociedade oriental, sociedade ocidental, é muito diferente, é completamente diferente. Se comparar o Brasil com a Síria, por exemplo, a Síria vive uma guerra, né, que parece ser eterna, e tem questões religiosas, tem muitos conflitos, e aquelas pessoas não estão necessariamente livres, certo? Tem lugares ali na sociedade oriental que não aceita que a criança seja batizada com um determinado nome. Por exemplo, o nome Linda, né, que é muito usado até em países de língua inglesa, no Oriente é proibido em alguns países porque o nome é ocidental. E aí você pensa assim, poxa, então será que todo mundo é livre mesmo? Todo mundo tem os mesmos direitos? Não, né? Infelizmente, ainda não. E outro ponto infeliz é que talvez demore muito tempo ainda para se chegar àquela música assim dos Beatles, do John Lennon, do Imagine all the people living life in peace. Vai demorar muito tempo, né? Porque às vezes a liberdade ela não é tão grande assim como a gente pensa. Nós vivemos num país que nos dá muita liberdade, mas tem outros que infelizmente são completamente fechados. Se pensarmos, por exemplo, na Índia, que até pouco tempo existia aquele casamento infantil, as crianças casando com 8, 9 anos. Meu Deus do céu, pra mim isso é muito difícil de se aceitar, certo? Mas é cultural e daí a gente bate na tecla que as coisas precisam mudar e essa conversa fica infinita, certo? Então os conceitos sociais são muito difíceis de serem entendidos, ok? E eu quero que vocês pensem muito nisso, reflitam sobre isso, ok? E aí, olha só, aqui na página 64 nós temos uns post-its que falam sobre humanidade, tolerância, diversidade e igualdade. E eu quero principalmente vir aqui para a página 65, que nós temos algumas palavras-chave. Então, o respect, o que é o respeito? Difference, a diferença. Por que a diferença incomoda tanta gente? Por que o ser humano que tem uma religião diferente da minha me incomoda? Por que é mais fácil eu me incomodar, eu rejeitar, que eu simplesmente aceitar, certo? É um conceito que vai muito longe, né? A diferença, infelizmente, culturalmente, ela incomoda a maioria das pessoas. E é um exercício de longo prazo para nós pensarmos que não, que tá tudo bem a pessoa viver diferente de mim, certo? Não, eu só tenho que aceitar, e a partir do momento que eu aceito isso, a minha vida fica tão mais leve, certo? E é isso, tá? Agora ali, ó, prejudice é o nosso preconceito. Não adianta falar que você é livre de preconceitos, porque não é, pessoal. Ninguém é. Talvez existam pessoas que são livres de preconceito, e tomara que a gente chegue a esse patamar, a essa plenitude. Mas todo mundo tem um pouquinho de preconceito com alguma coisa,
Pode ser mínimo, mas tem, certo? Agora, por que o preconceito, principalmente racial e de crença, por que ele é tão grande até hoje? Por que ele é tem uma magnitude na nossa vida que nem precisava ter, certo? A discriminação é a mesma coisa. Nós temos que respeitar o outro e não discriminar simplesmente pelo estereótipo, como tá ali na E, por exemplo. O estereótipo é você simplesmente enquadrar todo mundo no mesmo plano, ok? É você falar que porque uma pessoa assim, todo o resto do grupo é também. Não. Por exemplo, existia aquele estereótipo ridículo que, toda loira é burra. Pô, da onde surgiu? E por que existe esse estereótipo, certo? Aquelas crenças, aquelas birras com portugueses que nós temos ainda, o estereótipo que a mulher dirige mal, certo? Isso são estereótipos, não é? Pegou um e levou de exemplo para todo o grupo. Isso é um estereótipo, certo? Agora, violência. A violência em relação ao respeito também ela é muito delicada para ser falada, porque existe a violência verbal e a violência física. Quando você falta com respeito com alguém, você está sendo violento, seja físico, seja psicologicamente falando, seja verbalmente falando, certo? E um desses exemplos de violência é o bullying, que nós tratamos muito na escola para que não haja, certo? O bullying é você pegar a característica de alguém e você tirar sarro dessa pessoa, certo? Não é legal. Ou você achar que você é melhor que ela porque você é mais alto, porque você é mais magro, porque você é mais encorpado, e aí simplesmente fazer o bullying com o outro. Não é legal, isso machuca os outros, isso acaba às vezes com o psicológico do outro, certo? E é um assunto que é muito, muito complicado psicologicamente falando, né? Que infelizmente pode levar até a morte de alguém, né? Bully ali, então, é uma pessoa que pratica esse ato, né? A questão da tolerância também, por que existem tantas pessoas que são intolerantes em relação a alguma bandeira que é levantada, certo? Por que a defesa de algum assunto, às vezes, incomoda tanto o outro, certo? Porque incomoda, pessoal. Tem pessoas que se sentem incomodadas quando alguém está defendendo o que acredita, ok? E a última ali, que é a questão de cidadania, o citizenship. A cidadania, nós conversamos sobre isso em sala, inclusive, dos intercâmbios, né? Das nossas experiências fora do país ou até mesmo fora da nossa cidade. Existem pessoas que não respeitam a cidadania do outro, certo? Existem países que são completamente fechados, não gostam de estrangeiros. E por que é que isso incomoda tanto, certo? É muito difícil entender porque é que tem pessoas que se importam e se incomodam tanto porque tem alguém que é de fora, certo? Eu quero que vocês pensem sobre isso, façam essas atividades lá do 59 até a 66, para que nós possamos entender um pouco mais sobre o que é o respeito, e que é o assunto principal do nosso capítulo 4, certo, pessoal? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, estejam lavando as mãos, estejam em casa, estejam fazendo tarefas,
E qualquer dúvida que vocês tenham, é só me mandar mensagem, tá bom? Estou com saudade de vocês. Se cuidem. Espero vê-los em breve, se Deus quiser. And see you. Bye bye.